the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a chamada Monarquia do Norte. Proclamada a 19 de janeiro de 1919, passam por estes dias 106 anos. Então, a monarquia foi efetivamente restaurada em quase todo o norte de Portugal, isto por uns efêmeros 25 dias. Qual o enquadramento e como se desenvolveu este episódio pouco conhecido da nossa história? Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Comece por recuar até outubro de 1910. Então, a República implantada com entusiasmo em Lisboa foi aceite pelo resto do país com uma prudência expectante. Os monárquicos, dos políticos de Lisboa aos caciques locais, estavam conformados, pois não tinham particular saudade do regime deposto a 5 de outubro. Com exceção de alguns nostálgicos e do pequeno círculo de aristocratas de corte, alguns deles tinham seguido com o rei Dom Manuel II para o exílio, apenas um homem permanecia inconformado. Chamava-se Henrique Paiva Coceiro. Este antigo combatente de Mangulo e governador-geral de Angola entre 1907 e 1908, pretendia sujeitar o regime instaurado a 5 de outubro a um plebiscito e, no caso de vitória dos monárquicos, instaurar uma nova monarquia, livre do que considerava os vícios dos partidos rotativos. Desde logo, esta posição chocava com o defendido no exílio por Dom Manuel II, que rejeitava a via revolucionária ou militar para a restauração e continuava a defender a monarquia liberal de 1910. Em abril de 1911, Paiva Coceiro passou à Galiza, onde começou a reunir homens e armas para preparar uma incursão em Portugal. Sem a aprovação de Dom Manuel II, esta deu-se a 5 de outubro de 1911, precisamente um ano depois da implantação da República. Então, Paiva Coceiro e Álvaro Pinheiro Chagas entraram em Portugal à frente de uma coluna de 950 homens, armados apenas com 250 pistolas e espingardas. Paiva Coceiro esperava que a população e guarnições do Norte, desencantadas com a República, aderissem entusiasticamente à sua causa. No entanto, tal não aconteceu. A mal preparada incursão de Paiva Coceiro teve o condão de unir por uma primeira vez os republicanos e, no fundo, por salvar um regime frágil e com pouco apoio para além de Lisboa. A 8 de outubro, a coluna de Paiva Coceiro regressou à Galiza, surpreendida pela falta de suporte e também pela eficaz reação dos republicanos, que organizaram prontamente a defesa do regime. Meses depois, a 30 de janeiro de 1912, os dois ramos da Casa de Bragança reuniram-se em Dover. Então, Dom Manuel II e Dom Miguel de Bragança, este filho de Dom Miguel I, que tinha sido proscrito em 1834 na sequência da derrota da Guerra Civil, acordaram juntar esforços para a restauração da monarquia. Então, o ramo miguelista terá reconhecido Dom Manuel II como rei. Por sua vez, Dom Manuel II terá reconhecido que, caso não tivesse herdeiros, o seu sucessor seria Dom Duarte Nuno de Bragança, filho terceiro de Dom Miguel de Bragança. Tanto do lado constitucional como do lado legitimista, muitos argumentaram que o chamado Pacto de Dover nunca existiu, pois estes reconhecimentos foram apenas informais. Certo é que o encontro entre os dois ramos da Casa de Bragança motivou a partida para a Galiza de muitos legitimistas, incluindo o seu chefe militar,
Dom João de Almeida. Em julho de 1912, os monárquicos comandados por Paiva Couceiro e Dom João de Almeida voltaram a passar a fronteira. Atacaram Chaves com 500 homens, mas foram sustidos pelas forças republicanas. Uma vez mais, a incursão uniu os republicanos e, de certa forma, voltou a salvar o regime instaurado em outubro de 1910, que parecia caminhar para a implosão. O distanciamento de Dom Manuel II face às incursões acentuou as divisões no campo monárquico. Em 1914, José Hipólito Vaz Raposo, António Sardinha, Alberto Monsaraz, Francisco Rolão Preto e Pequite Rebelo criaram o integralismo lusitano, que recebeu o apoio entusiástico de Ramalho Ortigão. Este movimento, inspirado pela Action Française de Charles Maurras, criticava o liberalismo e defendia a restauração de uma monarquia tradicionalista, baseada no catolicismo e dando relevância aos chamados corpos intermédios, como as corporações, os sindicatos, os municípios e as paróquias. Esta corrente monárquica tradicionalista ganhou preponderância durante o regime presidencialista de Sidónio Pais, que durou de dezembro de 1917 a dezembro de 1918 e de que falámos no episódio do passado dia 11 de dezembro. Então, os monárquicos elegeram vários deputados e senadores e passaram a ocupar cargos relevantes nos governos civis e unidades militares. A partir do golpe militar falhado dos velhos republicanos, em outubro de 1918, Sidónio Pais ficou dependente quase exclusivamente do apoio dos monárquicos e das juntas militares, entidades implantadas nas principais cidades do país, com o propósito de defender o sidonismo e combater os republicanos que se lhe opunham. O assassinato de Sidónio Pais, a 14 de dezembro de 1918, pronunciou o colapso do regime. 2 dias depois, o Congresso da República repôs a Constituição de 1911, que havia sido suspensa por Sidónio Pais, e elegeu o almirante João do Canticastro, já presidente do Executivo, para presidente da República. Esta eleição contou com os votos da minoria monárquica, liderada por Aires de Ornelas, lugar-tenente de Dom Manuel II. A 23 de dezembro, o novo presidente da República nomeou o Major Tamagnini Barbosa, um moderado que integrara os governos de Sidónio Pais, para primeiro-ministro. As juntas militares reagiram mal à reposição da Constituição de 1911 e à nomeação de um governo onde não estavam representadas. No Porto, a junta militar passou a Junta Governativa Militar, declarando-se em oposição aberta ao governo de Lisboa. Tal forçou a remodelação governamental de 6 de janeiro, com a entrada de figuras impostas pelas juntas, como o coronel Silva Bastos na pasta da guerra e o monárquico Francisco Fernandes na justiça. Por todo o país, a agitação tornou-se incontrolável. A 12 de janeiro, deu-se uma revolta em Santarém, com os coronéis Jaime de Figueiredo e Ramos de Miranda a exigir ao Presidente da República a demissão de Tamagnini e depois a formação de um governo de concentração republicana. A norte, a Junta Governativa Militar estava já controlada pelos monárquicos integralistas. A 14 de janeiro, Hipólito Raposo redigiu um manifesto dúbio que advogava um movimento monárquico ou então a possibilidade de um movimento de monárquicos e republicanos que pediriam um plebiscito. O manifesto foi apresentado a Aires de Ornelas, lugar-tenente do rei, que lhe escreveu à margem: "Go on, palavras del rei, não vejo razão para plebiscito." Esta frase foi interpretada pelos líderes monárquicos como um sinal de Dom Manuel II de adesão ao movimento. A 17 de janeiro, Paiva Couceiro seguiu para o Porto, assim como António Sardinha. Ao princípio da tarde de 19 de janeiro, a monarquia foi proclamada por Paiva Couceiro perante as tropas reunidas no Monte Pedral e cantou-se o hino da Carta. Foi criada uma junta governativa do reino, chefiada por Henrique Paiva Couceiro, que revogou a lei de separação e restabeleceu os feriados religiosos. No norte, apenas Chaves não aderiu então à monarquia. Pela região, começaram as perseguições a notórios republicanos, isto como antes tinham acontecido perseguições
de sinal contrário. O país estava dividido ao meio e parecia às portas de uma guerra civil. No entanto, a descoordenação entre os monárquicos era tão efetiva quanto entre os republicanos. A revolta em Lisboa só começou a 22 de janeiro, 3 dias depois da proclamação da monarquia no Porto. A razão era simples. Aires de Ornelas e Paiva Coceiro, os líderes monárquicos em Lisboa e no Porto, desconsideravam-se mutuamente e tinham objetivos diferentes. Em Lisboa, a tentativa de restauração falhou redondamente. Contou com parte dos regimentos de Lanceiros 2, Cavalaria 2 e 4 e baterias de Queluz, regimentos tradicionalmente conservadores, mas não com a crucial Infantaria 16, que manteve-se neutra. Aliás, tal como boa parte da guarnição de Lisboa, que perante situação tão turva, optou inequivocamente pela neutralidade. A 24 de janeiro, os cerca de 1000 civis e militares monárquicos que se tinham concentrado em Monsanto, onde hastearam a bandeira azul e branca, rendeu-se ao governo da República. A notícia desmoralizou os monárquicos do Norte. Viseu, Vila Real, Vidago e Pedras Salgadas, por exemplo, caíram novamente para os republicanos, mal souberam da rendição dos monárquicos de Lisboa. A partir de 1 de fevereiro, o governo republicano lançou-se então na reconquista da região norte, com as operações a serem lideradas pelo general Costa Ilharco. Apesar da escassez de meios e da desorganização, os republicanos armaram com sucesso batalhões e companhias de voluntários civis, os voluntários da República e também voluntários académicos. Paiva Coceiro ainda enviou uma coluna para o interior, que reproclamou a monarquia em Vila Real, Vidago e Pedras Salgadas. Mas, para contrabalançar, a República foi reproclamada em Mirandela e Bragança. No Douro, as forças monárquicas estavam acantonadas em Lamego e na Régua. Na segunda semana de fevereiro, a monarquia do Norte cingia-se, pois, ao Minho e ao Porto. Quando os republicanos tomaram Estarreja, Oliveira das Meias e Ovar, os monárquicos pediram o armistício. A 13 de fevereiro, a Guarda Real, assim rebatizada a antiga GNR, pronunciou-se e prendeu a junta governativa do reino, exceto Paiva Coceiro, ausente em manobras militares. No dia seguinte, o exército republicano entrou no Porto e reproclamou a República e a vigência da Constituição de 1911. A monarquia do Norte chegava assim ao fim. Durou 25 dias e foi a última tentativa de Paiva Coceiro e dos monárquicos para restaurarem a monarquia por via militar. Então, ficou evidente a fratura entre monárquicos liberais e monárquicos tradicionalistas ou integralistas. Estes romperam em 1920 com o rei Dom Manuel II e reconheceram Dom Duarte Nuno de Bragança, neto do rei Dom Miguel, como herdeiro do trono português. Para os oficiais conservadores indecisos, e foram muitos, a monarquia do Norte reforçou-lhes a ideia que a questão de regime era secundária, o fundamental era acabar com a hegemonia do Partido Democrático. Foi o que fizeram em maio de 1926, isto num contexto substancialmente diferente do de janeiro de 1919. Henrique, de facto este é um episódio pouco conhecido, 25 dias em que efetivamente a monarquia foi restaurada no norte do país e com algumas medidas do governo, houve uma junta governativa, mas que acabou rapidamente por desorganização, descoordenação e até rivalidade entre os republicanos, entre si, e também entre os monárquicos, entre si. É curioso que há quase um paralelo com a primeira, com o primeiro reviralho, digamos, com o primeiro golpe anti-ditadura nacional, que é de 27. Que é de 27 de fevereiro. Começa em 3 de janeiro. Começa em 3 de fevereiro em Lisboa e no Porto só a 7. Exato. Quer dizer, que é uma coisa, pelos vistos, não era só do lado dos monárquicos, era do lado dos republicanos também. Agora, não foi só eles terem proclamado a República, primeiro no Porto, depois também noutros sítios, mas sobretudo no Porto, que era a segunda cidade. Já era e continua a ser a segunda cidade mais importante do país. Não é só o facto de eles terem proclamado no Campo de Pedral, não é? Uma parada militar. Uma parada militar em que o Paiva Coceiro fala e depois
ergue-se a bandeira monárquica, azul e branca, e desce a bandeira da República. As pessoas cantam o hino da Carta, que é um hino que se hoje sobrevivesse, metade do país suicidava-se, porque começava viva o povo, viva o rei, viva a santa religião. E quer dizer, era uma coisa já, mesmo na altura já um bocado passada. E para eles não, para eles o para eles catolicismo não, era importante. Mas o que é mais extraordinário é que há uma adesão brutal do povo do Porto. Do povo todo. Quer dizer, as pessoas vêm para a rua, aquilo é uma festa no Porto, não há resistência. Ao contrário, em Lisboa, eu até tenho uma fotografia muito bonita do meu avô com uma arma no batalhão académico, que era um batalhão que só punha aos monárquicos. Sim, que foi constituído na altura. Sim, estava ele e o Luís Herrani Dias Amado, que foi também um médico famoso, e eles deviam estar no último ano do curso, ou acabaram, ou já tinham acabado há pouco tempo, e estavam ali os dois. Tem uma fotografia. O batalhão académico foi o que depois marchou para o norte. Portanto, mais o teu tarde, avô tratado nesse... Sim, talvez. E o pai dele, o meu bisavô, é o governador civil de Viseu quando é retomada a República em Viseu. Pois. Também porque eles eram republicanos todos, ao contrário do teu trisavô, Canti Castro, que não sendo monárquico, era uma pessoa de... que, enfim, queria fazer a ponte entre toda a gente. Agora, o que é que se tira daqui? É de facto, o episódio é muito mal conhecido e ninguém o quer lembrar. Porque ninguém o quer lembrar porquê? Bem, por um lado, os monárquicos atuais, que são liderados teoricamente, ou simbolicamente, até mais do que teoricamente, pelo Dom Duarte Pio, portanto, a linha que é filho de Dom Duarte Nuno, que é reconhecido pelos integralistas, os maiores, o que hoje se consideraria a direita mais extrema, ou quase. Sim, eles eram corporativistas. Eram antiliberais, antidemocráticos. Essa é a linha do nosso rei, digamos, do Dom Duarte Nuno, que é filho do Dom Duarte Pio, reconhecido contra o reconhecimento de Dom Manuel, que era o rei legítimo, que ainda era vivo na altura, não é? O Dom Manuel I estava em Inglaterra. Não venhas já defender a monarquia, espera aí. Não, já... Ora, o Dom Manuel eu já rebato. Opôs-se bem às primeiras incursões do Paiva Coceiro. Opôs-se bem porque ele não queria revoluções, nem queria coisas militares aqui envolvidas. Ele era a favor da restauração da monarquia por via parlamentar, que é uma coisa extraordinária, porque até parece que não percebia que o Afonso Costa e o Partido Democrata cacicavam absolutamente o país todo. Sim, parece que não sabia como é que eram as eleições. Parece que não sabia como é que eram as eleições, se calhar não sabia, porque ele não tinha partido, não é? Não, e depois também há aqui, Henrique, uma outra hipótese que se pode pôr, é se verdadeiramente este era um argumento que o levava a manter uma posição, porque há também, sobretudo entre os integralistas, muitos que integralistas e não só, muitos que acusaram Dom Manuel II de não querer voltar para Portugal e exatamente arranjar esse sistema de uma restauração por via parlamentar. Até porque, salvo erro, o primeiro país a reconhecer a República é justamente a Inglaterra, para onde ele foge. Mas não interessa, não acho que seja por isso. Eu acho que o Dom Manuel tinha, de facto, na cabeça, por Constituição, era claramente era um democrata liberal. Sim. Era rei, mas era um democrata liberal e, portanto, ele não queria aquelas coisas do Paiva Coceiro. O Paiva Coceiro era um aventureiro também, era um caudilho. Era um militar genial, mas era um aventureiro. Aliás, o próprio Paiva Coceiro é o único que na Revolução que começou a 3 de outubro de 1910 sai para defender a monarquia. E logo aí há um momento que é um momento de tensão e de desânimo do Paiva Coceiro com o rei, porque o Paiva Coceiro, quando vê a situação comprometida em Lisboa, parte para Mafra para se pôr à disposição do rei. E fica profundamente desiludido com o rei quando percebe que o rei tinha partido. Muito por influência até na altura do príncipe real Dom Afonso, do tio do rei, que insistiu muito para que a família real não fosse para o Porto, porque havia um plano. Mais conhecido pelo Arreda, se me permites fazer um parênteses. Foi o primeiro homem a ter um carro em Portugal. Havia um plano, e isso chegou a ser discutido a bordo do iate real Amélia, da ida da família de Dom Manuel II e da família real para o Porto,
onde eventualmente poderia resistir e onde eventualmente teria acolhimento e a gente já apoio. viu isso também, que no 25 de novembro também houve uma ideia de irem todos para o Porto. Pronto, o Porto acaba por Porto ser... é sempre um refúgio. O Porto é interessante porque acabou no século XIX por ser um bastião liberal e depois no século XX é um bastião tido como conservador. Mas depois disso, de facto, Dom Manuel II, quando vai para o exílio, e no exílio poucos monárquicos o apoiam, porque a maioria dos monárquicos também não queria, como eu disse na introdução, o regresso à monarquia de 1910, ou seja, o rotativismo. Há um núcleo pequeno, há muitos adesivos, os chamados adesivos, os monárquicos que passam para o campo republicano, acabam por ser ali o grosso modo o centrão, não é? Que, para quem a questão de regime não era essencial, que estavam nos governos civis, estavam em vários organismos públicos e que passam de um lado para o outro. Mas Dom Manuel II, desde o princípio, é muito firme nesta ideia. Eu jurei a carta, eu fui aclamado com a carta de 1826 e eu só volto, de facto, por via legal e por via parlamentar. Exatamente. Rejeitando, inclusive, uma outra coisa, que é um plebiscito, que era o que queria o Paiva Coceiro. O Paiva Coceiro, aliás, quando entra na primeira incursão, na Galiza, ele entra com uma bandeira azul e branca, mas com uma bandeira azul e branca sem coroa. Ou seja, uma bandeira azul e branca por o diferenciar da verde rubra. E deixava aí aberto também quem seria o rei, porque a coroa também depende disso. Ou seja... E só então, para fechar esta parte, ainda bastante anterior à monarquia do Norte, em 1919. E, de facto, desde muito cedo, e mesmo antes do integralismo lusitano, o integralismo lusitano começa em 1912, não ainda formalmente constituído, mas em 1912 com uma reação de alguns setores legitimistas ao anticlericalismo da Primeira República. Certo. Mas em 1912 há de facto um encontro neste contexto em que Dom Manuel II dos ramos, já defende, disso, exato. Em que Dom Manuel II defende esta via, uma via constitucional, se assim quiser, pacífica para a restauração, democrática mesmo. Mas há uma aproximação entre os ramos, é uma aproximação que é anterior a 1912. Esta aproximação começa logo a seguir ao regicídio, quando Dom Miguel de Bragança, filho de Dom Miguel, quando Dom Miguel de Bragança escreve Dom Manuel II, muito impressionado com o regicídio, a pedir-lhe para entrar em Portugal e para poder pisar de onde estava banido, se poderia entrar em Portugal, incógnito, e pondo-se também e propondo também uma reaproximação. Mas este pacto de Dover acaba por ser um pacto também dúbio, porque ambos os lados dizem que ele não existiu formalmente. Ou seja, que, por um lado, Dom Miguel, que já tencionava abdicar no filho terceiro, porque os dois mais velhos, tinham feito casamentos na altura ditos morganáticos, ou seja, com pessoas que não eram de sangue real, tal como depois aconteceu com os filhos de Afonso XIII, e renunciaram aos seus direitos ao trono, portanto, os direitos iriam passar para Dom Duarte IX. Não só o ramo legitimista não terá reconhecido Dom Manuel II, como Dom Manuel II não terá reconhecido o ramo legitimista como seu sucessor. O que é que acontece nesta altura? Dom Manuel II nem sequer era casado e ainda era muito novo. Portanto, a probabilidade de não ter sucessores também na altura ainda era pequena. Era não é? Muito... Pois, ninguém punha essa hipótese. Mas o que é facto é que este pacto de Dover não se terá verificado completamente, mas foi essencial para a segunda incursão monárquica, porque muitos legitimistas apoiaram em armas, inclusive uma figura que era a infanta, que tem um nome quase impronunciável, Dona Aldegundes, que depois foi tutora do Dom Duarte IX, que comprou armas na Alemanha, porque a família estava banida e vivia no espaço alemão, e conduziu com um carro, imagina, na altura, por parte da Europa, cheia de armas e espingardas para entregar na Galiza aos monárquicos. É essa segunda incursão monárquica que para em Chaves. Chaves, aliás, é curioso, porque Chaves tem um papel nas incursões monárquicas. Aliás, no segundo aniversário da República é rebatizada a avenida paralela à Avenida da República como a Avenida dos Defensores de Chaves, porque eles não deixam passar Enfim, eles conseguem resistir ao Paiva Coceiro, e depois volta a ter um papel importante na monarquia do Norte, porque é a única cidade do Norte que se recusa completamente e desde logo... Fica isolada, é um bastião republicano. Fica ali como bastião republicano. É curioso. Mas também é curioso outra coisa, é que o Dom Manuel, como tu sabes, aliás referiste-o,
tinha uma espécie de braço direito, confidente, o que se queira chamar, que era o Aires de Ornelas. Sim, lugar-tenente. O lugar-tenente, exato. Cá em Lisboa. No fundo era um representante do representante rei. dele. E cá em Lisboa, não é? E era o Aires de Ornelas que puxava sempre para trás. Até que os tipos do Paiva Conceiro, as pessoas do Paiva Conceiro, perguntam ao Aires de Ornelas, fazem um memorando, o célebre memorando monárquico, não é? Ou para o Aires de Ornelas responder, e o Aires de Ornelas escreve à margem "Go on". E toda a gente acha que aquilo é do rei. Ora, bem, não há uma... Como é que é dizer? Não há uma prova fática, documental, que o rei tenha dito "go on" alguma vez ao Aires de Ornelas, ou que Aliás, se tenha o rei pronunciado. permaneceu em silêncio durante todo este tempo. O rei ficou sempre em silêncio. O Aires de Ornelas é que disse "go on", mas depois o Aires de Ornelas, depois de dizer "go on" ao Paiva Conceiro, parece ter-se dedicado mais a tentar que falhasse o levantamento do Paiva Conceiro do que propriamente a apoiar, porque é ele que atrasa as coisas em Lisboa, é ele que perde tudo em Lisboa, é ele que organiza tudo mal ele, quer dizer, ele e os homens dele, não é? Que organizam tudo mal em mas Lisboa. com a grande influência que ele tinha sobre os monárquicos Exatamente, de Lisboa. Sim, e ele organiza tudo mal em Lisboa, lá está, voltamos outra vez, os monárquicos que saem para Monsanto, vão para o Forte de Monsanto, tentam... O que é uma posição também militarmente estranha. Mas tentam, digamos, conquistar, ou pelo menos assaltar o Forte da Ajuda, não é? Não conseguem, depois a maior parte como tu disseste, das unidades de Lisboa ficam quietos e não ver como é que paravam as modas. Onde é que param as modas. E isto tem uma grande, digamos, similitude com o que se passa nos grandes momentos, que é o 5 de outubro, basicamente, foi proclamado em Lisboa e depois comunicado por telégrafo ao resto do país. Exato. Como ao 25 de abril foi comunicado por telefone, quer dizer, não tínhamos dúvidas, porque houve em Lisboa, saiu a tropa, saiu isto, saiu aquilo, e depois eles andaram a telefonar, Manel, que está lá no regimento de Chaves. Henrique, mas do Chaves lado deve ter aderido logo. dos oficiais conservadores, esta ideia de se proclamar no Norte não é estranha. Aliás, depois o 28 de maio vai ser justamente de isso. Braga também. Porque havia a ideia de que qualquer movimento contra-revolucionário deveria partir designadamente do Norte e marchar sobre Lisboa, que era a ideia que eles tinham. Porque Lisboa tinha os tachos todos, como ainda tem, não é? Sim, ou seja, Lisboa, a guarnição de Lisboa claramente estava enquadrada por elementos mais revolucionários, se bem que nem sempre foi assim, porque no tempo de Sidónio Pais, uma das coisas que faz Sidónio Pais é pôr, como sempre acontece em mudanças de regime, vários governadores civis e vários comandantes dos principais regimentos militares, figuras ou de republicanos conservadores ou inclusive de monárquicos. Mas aqui quando tu falaste, e daí as juntas militares poder-se explicar o porquê da monarquia do Norte e como é que foi tão facilmente proclamada no Norte e no Porto, é porque as juntas militares e os governos civis já eram detidos por oficiais, ou de republicanos conservadores ou monárquicos que se aliaram na altura. Mas aqui, quando falaste no Aires de Ornelas, há uma outra divisão que surge a partir de 1914, justamente quando começa o integralismo. Portanto, o integralismo é anterior à Primeira Guerra e depois à crise do pós-guerra, que é tipicamente a crise dos regimes liberais. Uma das coisas que eu gostava de enquadrar esta monarquia do Norte, não é? Era é que nós temos o fim da guerra em novembro de 18, sim, basicamente, não é? O fim da Primeira Guerra Mundial, portanto, e ainda por cima com o Sidónio, que há de morrer depois um mês depois. Sim, em dezembro. O armistício é de novembro. É de novembro. 11 de novembro, penso eu. 11 de novembro, ele morre a 14 de dezembro, salvo erro, ou 15. É 14. 14 de dezembro. E assassinado a 14. E é assassinado a 14, na estação do Rossio. Ora bem, portanto, o Sidónio, ainda por cima, não fez nada, e a seguir também pouco se fez, para mandar vir os homens para casa, o corpo expedicionário português. Não havia mais, e aquilo estava tudo desmoralizado. E aquilo também estava muito dependente dos ingleses, e os ingleses também protelaram. Também nos atiraram para a frente para morrermos nós em vez deles, coisa que é uma coisa que é compreensível do ponto de vista deles, mas do nosso é pouco. Agora, havia isso, havia a gripe espanhola, a pneumónica, não é? Que dizimava populações, não era uma coisa... O país estava... havia uma bancarrota total. Tinha havido o assassínio do Sidónio, o que também foi uma comoção geral
no país. Quer dizer, portanto, havia uma crise generalizada no país. Sim. Ninguém se entendia, quer dizer, era daquelas alturas Henrique, em que ninguém mas só antes disso, e recuando aqui um bocadinho para o princípio da guerra, há também aqui um outro ponto de fratura entre os monárquicos liberais de Dom Manuel II, que eram pró-ingleses e pró-aliados, e muitos dos monárquicos tradicionalistas e integralistas, onde Paiva Conceiro também se inseria, que eram germanófilos. E uma das coisas que Dom Manuel II diz no começo da guerra é: vamos ajudar o governo da República e os aliados. E outra das coisas que Dom Manuel II diz também é que não apoiaria, para já ele era contra pronunciamentos militares e golpes militares, mas não apoiaria qualquer ação ou tentativa de restauração monárquica enquanto decorresse a Conferência de Paz em Versalhes. Portanto, na altura, e o que é que se passa no tempo do Sidónio Pais? Sidónio Pais, que também acaba por ser acusado, com razão ou sem ela, de germanófilo. Nós também já tivemos um episódio sobre ele. Ele foi embaixador em Berlim, claro. Em Berlim. Mas, portanto, esta distinção entre monárquicos e republicanos não é líquida. Havia muitos republicanos que mantém-se até ao 25 de Abril. Porque a causa monárquica e aquele PPM, o que veio a dar o PPM, de Gonçalo Ribeiro Teles, simbolizam as duas linhas. A linha integralista da causa monárquica, dos monárquicos muito que chegam a ser pró-salazaristas durante muito tempo, ou são pró-salazaristas, e aqueles monárquicos que são anti-salazaristas. E são anti-regime, são monárquicos progressistas, Ribeiro Teles. Em que é Ribeiro Teles, vai relar ruas, enfim, há vários. Sofia de Melbrenner também andou... Sim, também, o Francisco Sousa Tavares. Sim. E inclusive o Augusto Ferreira do Amaral. Exato. E por aí fora, não é? Pessoas que ainda estão vivas, algumas delas, felizmente. Outras, enfim, a idade também já não lhes perdoava, não é? E que eram monárquicos completamente contra a ditadura. Ao mesmo tempo que havia os monárquicos a favor... Isto é uma linha que já vem. E aqui no sidonismo, e o sidonismo é muito complexo, porque o sidonismo junta... no fundo, o que o sidonismo junta é figuras contra o Partido Democrático. E é um aglutinador de republicanos conservadores, de monárquicos integralistas, que passam... e de republicanos não conservadores. O Machado dos Santos não é um republicano conservador. O Machado dos Santos, o António José de Almeida... E estão com ele, não é? O Brito Camacho, que depois até se afasta de Sidónio Pais, mas no fundo junta todos contra... o Partido Democrático de Afonso Costa. Aquilo que eles chamavam a ditadura de Afonso Costa. A ditadura do Partido Democrático e de Afonso Costa. Agora, a partir de determinada altura, sobretudo, e é aqui que começa a contagem decrescente, por assim dizer, para todos estes acontecimentos de janeiro de 1919. Em outubro de 1918, dá-se uma tentativa de golpe contra Sidónio Pais. Aliás, as tentativas de golpe no verão de 1918 falava-se, havia muitos rumores, não só de tentativas de assassinato de Sidónio Pais como de pronunciamentos militares. E é então que Sidónio Pais dá força a estas juntas militares. E estas juntas militares integram muitos monárquicos. Monárquicos que também tinham peso no Congresso da República, então, onde eram deputados e senadores. E a partir de outubro... E é a primeira vez que há uma representação forte de monárquicos em tempo... E a partir de Salazar, por exemplo, foi eleito deputado na altura, não pelos monárquicos, mas pelo movimento cristão. Centro Académico Democrata Cristão. Sim. Portanto, não só monárquicos, como também católicos. Ele era professor de Coimbra na altura. Sim. Não foi exatamente, não foi pelos monárquicos, Ele, aliás, foi a esperança dos monárquicos até ter aquela célebre frase: a questão do regime não se põe, não se coloca. Sim, eu como costumo dizer, Salazar era salazarista. Exatamente. mais do que qualquer outra coisa. Era mais que o rei. Sim, ele não era... Do ponto de vista dele, era muito mais importante que o rei. Ele era isto, ou era monárquico, ou era fascista, ou era isto, ou era aquilo. Não, Salazar era salazarista. Era salazarista, sim. Mas nesta altura, sobretudo a partir de outubro de 1918, que é quando se dá a remodelação, uma importante remodelação onde entra, por exemplo, Egas Muniz para secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros. Já agora explica que é o Egas Muniz que foi Prémio Nobel, exatamente. Entra para secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, chamava-se secretário de Estado aos Ministros, porque o regime era presidencialista. Onde João de Castro, eu faço aqui um disclaimer, que era meu trisavô, também entra nessa altura como secretário de Estado da Marinha, mas a partir desta altura o regime sidonista fica muito acantonado.
basicamente suportado apenas por conservadores e monárquicos. E são estes conservadores e monárquicos que se opõem depois do assassinato de Sidónio Pais. E Sidónio Pais é assassinado a 14 de dezembro. Exato. E a 16 de dezembro, o Congresso da República repõe a Constituição de 1911 e elege João de Canticastro para Presidente da República. E as juntas opõem-se a isto. Opõem-se desde logo Tens que explicar que o Sidónio tinha sido eleito por sufrágio universal. Direto e universal, sim. João de Canticastro volta à forma a ser antiga eleito de acordo nos termos da Constituição sim, de 1911. Apesar de, é muito interessante porque João de Canticastro não é eleito para um mandato de 4 anos. É eleito para completar o mandato de Sidónio Pais. E depois, quando ele renuncia, entende-se que renuncia porque completou o mandato ainda de Bernardino Machado, que tinha sido afastado em 1917. Portanto, isto é curioso. Mas a reposição da Constituição de 1911 provoca nas juntas militares uma grande celeuma e uma grande oposição. E é aí que elas proclamam juntas governativas, não só juntas militares, mas juntas governativas. E estas juntas militares, só para fazer aqui uma viagem rápida ao século XIX e ao tempo da Guerra da Patuleia e da Maria da Fonte, já existiam nesta altura. Isto, no fundo, é uma réplica das juntas que começaram no tempo das invasões francesas, a Junta do Porto, e depois são juntas que se opõem aos governos de Lisboa. Portanto, havia uma tradição destas juntas militares, ou mais progressistas ou mais conservadoras, neste caso, a penderem para o lado conservador. E, portanto, a sua evolução gradual para uma simpatia monárquica advém exatamente da sua oposição à Constituição de 1911. Por sua vez, entre monárquicos, continuava a velha querela de sempre, entre Aires de Ornelas, defensor de uma monarquia liberal, portanto, tal como da Manuel II, exato, e um Paiva Couceiro que passa para o norte, quando se apercebe da oposição da Junta a este governo de Lisboa, e a Junta fica muito indignada por este primeiro governo, Tagle-Magnini e Barbosa, não incluir membros da Junta, e Paiva Couceiro passa para o Porto, onde percebe que tem espaço para proclamar a monarquia. Porque quando Paiva Couceiro chega ao Porto, também não se sabe se ele iria novamente propor um plebiscito, que tinha sido o que ele vinha defendendo desde 1911, ou proclamar a monarquia. Mas então, na altura, o que se diz, e muita imprensa escreve, e há muita correspondência dessa época, que sublinham qual era a palavra de ordem, que era agora ou nunca. Uhum. Portanto, há ali uma leitura da desintegração dos republicanos em Lisboa, da sua falta de união. Portanto, a República estava basicamente a desintegrar-se em Lisboa por esta oposição entre sidonistas e antisidonistas, e há a percepção no Norte que facilmente se poderia proclamar a monarquia e depois, com a ajuda de vários regimentos de Lisboa, proclamar a monarquia, que acabou por não existir. Pois. Porque depois a manobra de Aires de Ornelas também é incompreensível, porque o ir para Monsanto, Monsanto na altura... Eu não sei se o Aires de Ornelas não era militar, salvo eu. Era militar. Mas ele tinha o Álvaro Mendonça, havia um Álvaro chefes Mendonça militares que era monárquicos. Que era chefe a militar, ida para não é? Monsanto é uma ida porque era um descampado. Bom, a rotunda também era em outubro de 1910. Também era descampado. Mas eles quando vão para lá, vão para aquilo que se chamou as Cruz das Oliveiras. Na altura acho que já se chamava Cruz das Oliveiras. Sim, acho que sim. E depois vão tentar ir à ajuda, mas eles são logo cercados. São logo cercados porque os populares em Lisboa, curiosamente, eram muito mais radicalizados para o lado da República, sim, do que para outra coisa qualquer. E de facto, os republicanos em Lisboa trabalharam bem, não é? Formaram batalhões populares, batalhões académicos, batalhões de bairro, batalhão disto, batalhão daquilo. O que foi um legado do Partido Democrático, que dominava a rua e tinha essa capacidade de mobilização da rua, que foi o que fez as grandes revoluções todas. E não sei se sabes que o caso do batalhão académicos até eram dispensados de exame por terem defendido a República. Portanto, quer dizer, não sei se foi o caso do meu avô e do
o Dias Amado, que eu tenho a fotografia, mas a verdade é que essa lei existiu. E, portanto, quer dizer, eles também prometiam coisas às pessoas, não é? Consoante as pessoas a quem prometiam, com certeza. Mas em Lisboa, de facto, correu tudo muito mal. E para o sul de Lisboa acho que nem correu nada. Eu pelo menos não tenho ideia que alguma coisa tenha acontecido para o sul de Lisboa, nomeadamente no Algarve, no Alentejo, no Beja, Évora. Sim, não houve assim nada. Em Lisboa há o Lanceiros 2, que é de facto... Sim, isso eram os regimentos de elite. Exatamente. A artilharia e a de Queluz. Cavalaria 2, Cavalaria 4, a artilharia de Queluz. Mesmo assim. A artilharia de Queluz, que era comandada pelo Paiva Coceiro em outubro de 1910 e que também era um regimento de elite. Agora, o fundamental em Lisboa foi a não adesão de Infantaria 16. Exato. Com que os monárquicos contavam. E que o Aires de Ornelas depois também tem um medo que o Dom Manuel II também teria em determinado momento em que recua. E qual era o medo dele? É que houvesse uma anarquia completa na capital, porque já não se percebia quem é que mandava em determinado momento, não é? E ele, prudentemente, entre a anarquia e ser o Afonso Costa, mesmo assim, que já não era também o Afonso Costa, já não estava cá. Já nem estava cá. Mas quer dizer, o partido do Afonso Costa, em ser o partido do Afonso Costa, ou uma anarquia completa em que ninguém se entendesse, ele acabou por recuar. E Dom Manuel II também não queria o protagonismo do Paiva Coceiro, porque o Paiva Coceiro, quando a proclamação da monarquia, ele era o presidente da Junta Governativa do Reino. Bem sei. Ele, aliás, tomou medidas, não é? Ele revogou a lei da separação da Igreja e do Estado, que já tinha sido modificada por Sidónio Pais. Sidónio Pais modificou-a, mas não a revogou. Sim. E ele revogou-a e tomou outras medidas. Quer dizer, durante aqueles 25 dias não houve tempo para grandes medidas. Mas essa que era emblemática, a lei da separação da Igreja e do Estado, ele revogou. Quer dizer, e não era... E sobretudo o Paiva Coceiro, sendo um militar, quer dizer... competente, com certeza. Sim, um africanista. Um africanista e tal. Era do ponto de vista geral um tipo um bocado azulgado, para não lhe chamar outra coisa. Sim, não era um político. Não era um político, era uma pessoa que ia para a frente, pronto. Era um Quixote. Como se dizia de antes, para a frente de Cacilhas e tal. Era um Quixote. Aquele ia tudo à frente. Portanto, ele não era uma pessoa com uma visão estratégica daquilo que queria para o país. Nesse aspecto... E Dom Manuel II de forma nenhuma queria voltar nessas condições. Pois, e isso também leva a que há alguns monárquicos, pelo menos, tirando daqueles que mais tarde até se vão zangar com o Salazar, porque o Relão Preto, que era integralista. Sim, mas o Relão Preto depois deriva para outros caminhos, não é? Não, mais tarde. Sindicalismo. Sim, e o nacional-sindicalismo e tal. Que esteve na gênese do integralismo. Era o maior mussolinista português. Em determinada altura, apoiante do Mussolini e isso tudo, e que se zanga muito com o Salazar. Ele, aliás, passa a ser proscrito pelo Salazar e o Relão Preto acaba a vida na oposição. Sim. A oposição ao Salazar, bem entendido. Sim. E essa gente toda que ficam sem chão. Porque Tanto que o integralismo depois, logo a seguir, no ano seguinte, em 1920, rompe com Dom Manuel II e reconhece Dom Duarte Nuno de Bragança. Porque não havia, era de facto incompatível. Tínhamos os republicanos o cognome do irrigador, porque tinham um plano de rega para o Alentejo. Ele acho que era... Sim, agrónomo. Engenheiro agrónomo. Era Dom Duarte o irrigador. Também convém ter aqui alguma cultura republicana pelo meio disto. Mas rompe-se com o integralismo, rompe em 1920 com Dom Manuel II e passa a apoiar Dom Duarte Nuno. Esse é um problema também que acaba por se resolver por si, como se sabe, em 1932 Dom Manuel II, em julho de 1932 Dom Manuel II morre sem descendência. Faleceu sem descendência. E portanto a questão deixou de se pôr, mas quer dizer, tendo tido herdeiros seria um problema. Sim, embora haja o problema que o Dom Duarte nega, e com alguma razão, mas haja o problema de, no final da guerra com os miguelistas, não é? Salvo erro, no Tratado de Evramonte. Sim, na Convenção. Na Convenção de Evramonte fica estabelecido que ele não só não pode voltar a Portugal, como nenhum descendente direto dele pode ser rei de Portugal. Isso é uma das primeiras leis do regime liberal, que é a lei do banimento. A lei do banimento, exatamente. A lei do banimento. Pronto, então é isso. E, portanto, teoricamente, de acordo com a lei, mesmo da monarquia constitucional, sim, nenhum descendente, incluindo o Dom Duarte,
poderia ser rei de Portugal. A não ser que depois o regime monárquico, por exemplo, o Paiva Não, Conselho mas poderia ter revogado essa lei do banimento, por exemplo. Não revogou. Mas a verdade é que o Dom Duarte atual também é descendente de Dom Pedro IV, por via materna. Por via materna, exatamente. E, portanto, ele como congrega as duas fações, digamos que tem essa hipótese que teria, quer dizer, sim, é conciliador. Se alguma vez houvesse monarquia. Tem esse lado conciliador. E também há que dizer que ele, nas atitudes que toma, mostra ser mais liberal do que outra coisa, não é? Não tem a posição que teria o avô e o pai. Sim, ele descende dos dois ramos, ele descende tanto de Dom Pedro IV como Dom Miguel. Mas agora é interessante que a República, em fevereiro de 1919, salvou-se por uma unha negra, mesmo, por um fio, muito devido também às divisões entre monárquicos. Esta é uma época, e temos que perceber também este contexto internacional do pós-guerra, onde Mussolini começa a ganhar ascendente em Itália, onde se começa a contestar os regimes liberais, onde em Espanha que tinha uma grande influência, porque Afonso XIII esteve durante bastante tempo de olho em Portugal e até com algumas tendências ou algum interesse em fazer uma intervenção militar em Portugal. Mas curiosamente, Espanha até 23 prendeu os monárquicos todos. Sim, porque mas isso à luz do direito internacional, depois às tantas o governo de Cánovas del Castillo teve que os imigrados monárquicos moviam-se praticamente a céu aberto na Galiza e por insistência do... Salamanca não, é Badajoz. E por insistência do governo da República Portuguesa, e obviamente para cumprir as convenções internacionais, teve que fingir que andava atrás deles, mas deu-lhes bastante margem de manobra. Mas mesmo assim, o regime liberal que tinha sido restaurado em 1874 em 1876 em Espanha, acaba com o Primo de Rivera em 1923, porque este também é um período de grande instabilidade governativa em Espanha. É quando começa a ascensão do próprio nazismo ainda tem alguns anos para andar. Agora, o que é que se passa em Portugal? Em Portugal, ainda em janeiro, o presidente João Coutinho Castro substitui Tamagnini Barbosa por um republicano também não democrático, portanto não pertencente ao Partido Democrático de Afonso Costa, que é o José Relvas, um célebre republicano do tempo é o que proclama a República. De propaganda, é o que proclama a República na varanda da Câmara Municipal. Mas, logo em maio de 1919, o Partido Democrático, em eleições legislativas, tem uma nova grande vitória para o Congresso da República. Portanto, na prática, isso significa a capacidade que o Partido Democrático teve para, em poucos meses, depois de controlada a revolta da monarquia do Norte, voltar a controlar os caciques e o processo eleitoral e voltar a ganhar ascendente no Congresso da República. Mas também ganharam com a decisão do Afonso Costa ir-se embora. Sim, porque Afonso Costa estava ali Afonso Costa estava queimado já, e ele consegue... Os republicanos, o Partido Democrata, consegue, com o afastamento de Afonso Costa, acaba por se reinventar, exatamente. E ali, durante uma determinada fase, nós também já falámos aqui várias vezes sobre este tempo da Primeira República, a eleição de António José de Almeida, que foi o único presidente da Primeira República a cumprir o mandato, foi essencial, sobretudo numa primeira fase, para tentar ali equilibrar as coisas. Mas, como nós sabemos, também vimos em outros episódios aqui do programa, isso não foi inteiramente possível. Ainda teríamos, em 1921, em outubro de 1921, a Noite Sangrenta, e períodos de grande instabilidade que acabaram por resultar no maio de 1926, com o Gomes da Costa. Que esse sim acaba por ser um golpe da oficialidade conservadora, muita que esteve na Grande Guerra e que antiliberal, portanto um golpe antiliberal, que poderia ou não ter evoluído para o regime corporativo que foi institucionalizado. Chega a Lisboa e não tem oposição. Esse chega a Lisboa e não tem oposição, e esse faz aquilo que estes movimentos procuraram fazer e que não estavam inteiramente destituídos de razão, que um golpe conservador teria que partir de fora de Lisboa. Mas também com outra coisa. Eles afirmaram-se sempre republicanos. Nunca se afirmaram monárquicos. Sim, não. Gomes da Costa, aliás, essa questão não apareceu. Não se pôs. Depois da monarquia do Norte,
Pois. A questão de regime acaba por ser a menos relevante para a oficialidade conservadora. Porque houve muitos republicanos, imensos republicanos tradicionais a apoiar o Gomes da Costa. Sim, republicanos conservadores, sim. Os primeiros ministros, logo, o Iván Ferraz e tal, e essa gente toda eram republicanos. Sim. Republicanos da vida toda. Sim. A questão de regime acaba por ficar ferida de morte com a monarquia do Norte e com a divisão entre monárquicos. É isso. Também. Pronto. Acaba por ser isso. E aqui temos uma conclusão. E aqui temos uma conclusão para o programa de hoje. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim e Gustavo Carvalho. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.